Fala, loucos da cabeça, retrospectiva do ano de 2025 do Flusão, né? Se você está caindo aqui logo, convido também a assistir a parte 1 do vídeo, né? Essa daqui é a parte 2, né? Retrospectiva a partir de maio em diante do Fluminense, beleza? Se você quiser assistir a parte 1, clica aqui em algum lugar, se não, pode assistir no final. E vamos pro vídeo. Em maio também não aconteceu muita coisa a nível de contratação. Em maio não aconteceu nenhuma entrada ou saída, né? Só para vocês observarem aqui. Em maio não aconteceu nada, nem entrada nem saída. O Fluminense não contratou e não saiu ninguém em maio. Agora, a nível de jogos, o Fluminense tem contra o Sport sai na frente. Isso porque o Fábio já tinha feito o Sport poderia estar ganhando aí no Sport, que já era o último, poderia estar ganhando aí de 2-0, fácil no primeiro tempo. E o Fluminense tem muita dificuldade de empatar ou de virar. E aí o Fluminense empata com um gol de cabeça do Serna, assistência de João Arias. E no finalzinho do jogo de novo, o Fluminense vai e consegue virar ali com um gol de cabeça do Everaldo. E aí, nesse momento, a gente já tinha noção de que o Everaldo perdia muitos gols, porque o Everaldo já tinha perdido algumas oportunidades contra o Sport, mas ele consegue fazer esse gol no finalzinho da partida ali, né, com a ajuda do Serna, que puxou a marcação, ele foi livre, cabeceou no cantinho, o Fluminense vira ali 2-1, e nesse momento o Fluminense sobe, né, ou estava em quinto e sobe para quarto, terceiro, mas o Fluminense estava em cima. A torcida já não estava mais tão assim do Fluminense, porque tinha chegado ali nos 39, 29, agora já está em 18. E aí o Fluminense vai jogar com você fora de casa, tem apenas 245 no e a gente perde 1-0. E eu acho que se não fosse a questão do Fluminense estar literalmente completamente com reservas, inclusive o Renato Augusto está nesse momento aqui, né, jogando, o Fluminense poderia ter terminado empatado ali, mas novamente com ele fez o Fluminense tomar 1-0. E aí o Fluminense vai enfrentar o Atlético Mineiro fora, perde 3-2. Esse jogo tem polêmica, teve polêmica. O Fluminense sai na frente com uma falha do Lianco, gol do Canóbio. E aí o jogo que no primeiro tempo inteiro não acontece nada, porque o Fluminense estava marcando o time do Atlético Mineiro, que não era bom. O Fluminense faz um gol no segundo tempo e o jogo abre. O jogo que estava mega frio começa a ser um jogaço. O segundo tempo foi um jogaço. Teve golaço por parte dos caras. E aí eles viram o Fluminense empata com o Serna. Um chutaço do Hulk. O Fábio defendeu, a bola sobrou pro Júnior Santos. Que eu fiquei me perguntando assim, cara, o Júnior foi pra onde? O Atlético Mineiro foi pra caramba com o Júnior Santos. O Júnior Santos foi pra onde? E no final do jogo, 4, 5 inteiros, repetidamente, o Fluminense vai e toma o gol de derrota ali. Que inclusive a polêmica era que teve a participação de um jogador impedido no gol. E aí não anularam o gol do Atlético Mineiro, que poderia ter dado um pontinho pra gente. Se um pontinho não iria fazer muita diferença no final, mas naquele momento poderia ser algo bom, já que a gente tinha ganhado de fora de casa o Corinthians, o momento do Fluminense que estava perdendo, a gente ficar com 2-2 e ganhar um pouco fora de casa seria muito bom naquele momento. E aí a gente enfrenta a União Espanhola em casa com os titulares, apenas 16 mil torcedores. O Everaldo perde pênalti, o Everaldo perde o rebote de pênalti. Os malucos com 1 a menos, o time que já era fraco, com 1 a menos. Acho que, se não me engano, foi o goleiro que foi expulso. E a gente só ganha de 2-0. Isso para esses 16 mil aqui, pô, foi a vitória, beleza, mas, cara, deveria ter sido a vitória esse jogo aqui. E aí, para você ver, alguns jogos ali de 5
5-0, de 8-0, foram completamente atípicos, porque em um jogo que a gente poderia claramente ter vencido absurdamente bem 2-0. E aí a gente enfrenta o jogo de fora de casa em maio ainda. E aí a gente toma um gol, tem ali um momento do expulsão do Samuel Xavier, que acaba sendo anulada, inclusive de falha nossa também. O Hércules vai e faz o seu primeiro gol pelo Fluminense, empatando o jogo. E aí a gente vai e enfrenta a Aparecidense, faz 1-0, um empate e acaba vencendo por 4-1 depois. Enfrentamos o Vasco da Gama, aí 42 mil torcedores, a gente vence por 2-1, gol de Guga no final. E aí quando o Guga faz o gol, o Renato faz assim, ó, acabou. Tava 39 minutos do segundo tempo. Como é que ele faz assim, acabou? Acabou pro juiz, acabou pro time, tipo assim, segura. Entende? Que o time do Vasco no segundo tempo não jogou muito mais Fluminense. Dava pra ter feito mais, dava pra ter esticado a cara ali, mas ele simplesmente jogou. Aí o Fluminense vem em casa contra o Once Caldas e vence por 2-0. O Fluminense faz um gol bem no início do jogo com o Martinelli, depois tem um gol cagado do Serna, e aí poderia ter feito mais também. O Once Caldas teve chance, inclusive, de diminuir um pouco essa diferença e tal. A torcida cantou o jogo inteiro. Desde o início do jogo, eles estavam perdendo e eles não pararam de cantar um minuto sequer. E a gente finaliza aqui com esse jogo do Once Caldas, o último jogo de maio, mas eu vou colocar aqui esse jogo contra o Internacional ainda em maio, porque agora vem para o Mundial. Então, o próximo é junho, mas a diferença desse jogo do INPE para o Mundial, a gente fala do Mundial porque o que acontece aí como um caso à parte, né? Talvez o melhor momento do Fluminense no ano. E aí o Fluminense vai do Inter, fora de casa, faz 2-0, mas esse 2-0 aqui é aquele 2-0 de novo. O Fluminense não ganhou de 2-0, o que vale é o placar, o que vale é o finalizou por 2-0. Mas não houve um momento sequer que o Fluminense fala assim, cara, a gente dominou a partida toda. Não, foram 5 chutes, se eu não me engano, do Fluminense contra o Internacional nessa partida. Uma delas foi uma falha do Bahia, uma falha do goleiro, pedaça do Samuel Xavier que saiu o primeiro gol. E aí daí foram outros 2 ou 3 chances assim bobas que não foram claras. De resto, foi Fábio, velho. Foi Fábio, o melhor jogador da partida contra o Inter foi Fábio. Assim como tinha sido o melhor jogador da partida em vários jogos. E aí entra o Mundial de Clubes. Aí a gente fala junho e julho, Mundial de Clubes. Aí é a questão, muito clubes, muito bom pra gente. Eu gostei muito de ter assistido ao Mundial, não só jogos do Fluminense. Muito bom, acho que foi o melhor. Acho que o Mundial de Clubes, do jeito que foi, não sei como é que é isso, porque ele já aconteceu e a Copa do Mundo de 2026 ainda vai acontecer. Mas acho que esse Mundial de Clubes foi melhor do que a Copa do Mundo vai ser. Eu acho, eu tenho isso em mente. O nananana até hoje na cabeça. Mas vamos lá. A falta de planejamento do Fluminense para esse ano e junto ao ano passado foi tanta que, se a gente chega nesse Mundial, pelo menos com o de lateral esquerdo e outra, não sendo o Everaldo, sendo um Cauã Elias, o nosso atacante, tinha saído daqui, ó, com uma situação melhor. Talvez teria ganhado do Dortmund. Mas Deus faz as coisas do jeito que elas têm que ser. Talvez se a gente ganhe do Dortmund, a gente não teria enfrentado o Inter, a gente teria enfrentado um outro time e a gente talvez não teria ganhado desse outro time. Os 6 fazem
parte da vida, mas eles são extremamente complicados porque atrapalham, geram ansiedade, então deixam os ICs para trás. O Fluminense empatou com o Dortmund com chance de ter ganhado. O Fluminense deu aula para o Dortmund e se não fosse o Everaldo, o Fluminense poderia ter ganho. Não ganhamos, não empataram, ótimo, beleza. O Fluminense fez um golaço com o John Aires, porém, eles viraram e a gente teve que revirar de volta. Talvez esse tenha sido um dos melhores jogos da fase de grupos. Teve outro jogo do Dortmund contra o Sandhausen, que foi um jogaço também. Contra o Sandhausen, o Fluminense terminou no 0-0, mas teve chance de perder também. Isso porque, vamos lá, chegamos em junho, chegamos à questão de, em junho, quem sai, quem chega? Sai o Vitor Hugo, que tinha vindo com o comando do ano passado, sai Gustavo Apes, de novo, de empréstimo, né? E aí ele rescinde o contrato. Em junho, chega o Soteldo por 5 milhões de euros, 4,8 milhões de euros. Fim do empréstimo do Caleri. O John Kennedy, que ao final do Mundial de Clubes volta para o Fluminense. E aí, o Mundial de Clubes do John Kennedy, sendo reserva do Kennedy, que também é ex-Fluminense, ainda é melhor do que o do Everaldo. E aí a gente vendo como foi o John Kennedy jogando pelo país, a gente pensa, ele vai jogar assim pelo Fluminense também. Então ele volta ao final do Mundial de Clubes, mas ele não tem quase chance nenhuma. E aí o Fluminense chega contra o Inter e aos 3 minutos de jogo o Fluminense faz um gol com o Germancano, depois faz um gol com o Hércules, o Fluminense ganha da Inter, e aí a curiosidade que acontece no futebol. Antes do jogo, o Fluminense não vai passar pela Inter. A Inter só perdeu pro PSG, pô. Tomou uma porrada do PSG no final da Champions. Mas ainda assim, chegou ao final da Champions. Um jogaço, dos jogos mais maneiros que eu assisti contra o Barcelona. Né? Muita gente falava que quem deveria estar ali era o Barcelona, mas o Inter chegou ali por méritos. A Inter chegou ali por méritos. Então, a Inter de Milão, a gente enfrentou eles, a gente venceu deles, e aí depois que a gente enfrenta e vence eles, a gente escuta o discurso mudar. A gente escuta, pô, mas essa é a pior Inter dos últimos anos. Para alguns essa é uma das melhores dos últimos anos, como o caso do Bayern. Enfim, aí a gente enfrenta o Al Hilal e ganha deles. De novo, o Fábio agarrando muito contra o Inter, contra o Al Hilal, contra o Sandhausen, contra o Dortmund, agarrou bem. Contra o San teve muita coisa, teve um lance lá que eles poderiam ter diminuído de 4,2 para 4-3, né? E aí o Al Hilal, o time bilionário do Al Hilal, tinha derrotado o Manchester City por 4-3 num jogaço. E aí eles eliminam o Manchester City e são eliminados pela gente. E a gente cai pro Chelsea com a melhor base do Brasil, João Pedro. Não foi muito bem aproveitado lá na Barra, no Fluminense, foi vendido muito rápido, muito rápido, inclusive, e ele foi sendo vendido em escala. O preço dele foi aumentando absurdamente. E aí a gente volta para o Campeonato Brasileiro aqui, para a gente finalizar o primeiro momento aqui, que foi quando o Fluminense volta achando que ia ser o melhor, e aí sai o John Mares. Júlio, né? Aqui foi a tentativa e aqui a venda do Mares. Um dos momentos mais tristes do ano foi a saída do John Mares, Wolverhampton, que ia realizar o sonho dele. E aí o sonho dele, chegando lá, praticamente uma queda já do Wolverhampton.
Eles precisam ganhar literalmente todas as partidas para saírem, né, da zona de rebaixamento lá, que são apenas 3 times, né? E aí sai de novo Antônio Carlos ninguém quer, nem pintado de ouro, Gustavo Ramalho. Quem chega? O John Kennedy de empréstimo, Pedro Rangel é emprestado, e aí a mesma coisa, Antônio Carlos chega do fim de empréstimo, já é emprestado de novo. Mesma coisa que o Lerê, ou seja, chegada mesmo para o Fluminense, para jogar no Fluminense nesse momento, não acontece. Aí vai abrir em setembro outra janela. E aí o que acontece? Aqui em julho, depois do Mundial de Clubes, o Fluminense enfrenta o Cruzeiro em casa, perde com um gol de escanteio do Fabrício Bruno e um gol de contra-ataque do Caio Jorge. O Fluminense tem 30 oportunidades ali, tem 3 chutes na trave, o Cássio, o melhor jogador da partida, disparado, defendeu muito, e aí o Fluminense volta o primeiro jogo em casa, despedida do John Ares, e aí o Fluminense enfrenta o Flamengo também, né, no Maracanã, mas com mando de campo do Flamengo, perde 1-0, gol de quê? De escanteio, falha do Fluminense, muito parecido com o gol contra o Cruzeiro. E aí o Fluminense jogando de novo em casa. O Fluminense pegou esses 3 times aqui, ó. Top 1, né? G1, G2 e G3, né? G1, G2 e G3. E o Fluminense perdeu os 3. O Palmeiras ainda foi pior. O Fluminense tem um pênalti. O Germancano faz o gol de pênalti. Falha num lance. Empate. E o outro falha do Martinelli, gol do Vitor Roque. O Fluminense vai para São Paulo, enfrenta o São Paulo e perde de 3-1 numa das atuações mais feias que eu vi. Muito feia. E aí o Fluminense encerra de julho ganhando fora de casa mais uma vez do Internacional pela Copa do Brasil. E aí esse jogo aqui talvez tenha sido o jogo mais, junto com o Sport, talvez tenha sido os jogos mais importantes do Ronaldo. Foi ali uma tentativa do Serna, a bola bate na trave, só para ele e tal. Então aqui nesse momento foi aquele em que a gente fala: o Everaldo enfim ajudou a gente de uma forma muito boa. O outro momento dele foi aquele gol do Sport, contra o Sport, perdão. E aí o Fluminense vai com uma vantagem muito boa para jogar em casa contra o Internacional. Então a gente termina o mês de julho com uma série de placares ruins e um placar bom contra o nosso filho. A gente vai lá, ganha do nosso filho em casa. E aí vem agosto. Agosto, setembro, novembro, dezembro. E aí esses próximos 5 meses vai ser na parte 3 da retrospectiva do Fluminense. Então você que assistiu até aqui, deixa seu like, comenta o que você achou dessa retrospectiva até aqui. Assiste a retrospectiva parte 1 se você não assistiu, e a parte 3 eu convido você também a assistir. Deixa seu like, segue a página. Até o próximo vídeo. Valeu!